Amém. Eu queria agradecer a presença de todos, né? E é uma bênção ver que Deus está usando cada um, né? No seu chamado. O Samuel, a primeira vez que fez a oferta aqui. Parabéns, viu, Samuel? Continue assim, sendo usado por Deus. Deixe Deus te usar, viu? Hoje, o nosso tema... Hoje, põe lá, Kemi. Você representa Deus? Sabe, Deus tem falado muito a respeito comigo, tem falado muito a respeito disso comigo, né? E do que é representar Deus. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre a questão de representar Deus, né? Ser a cópia de Jesus na célula, né? Eu tenho falado muito sobre isso. E Deus falou de uma forma especial, diferente comigo, né? Eu ia falar de um jeito, né? Eu estava preparando eu ia para um lado e Deus direcionou para outro. Então, você representa Deus, né? É uma pergunta simples, né? Mas que vai fazer a gente pensar nessa noite se realmente a gente representa Ele ou não, né? Mas primeiro, antes da gente responder essa pergunta, a gente precisa entender uma coisa, né? Nós precisamos entender que todos nós, vocês, cada um que está sentado aí, todos vocês, todos nós fomos chamados para representar Deus, né? Todos, cada um, né? E aí agora eu vou na Bíblia, ó, Gênesis 1, 26 ao 28. Vamos ler comigo lá, ó. Na verdade, eu acho que só pus o 26, né? Ó. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Prestem atenção, ó, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parar por aí. Deus, quando criou o homem, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que nós vamos tratar, né? Então, quando Ele te criou para representar Ele em todo lugar, né? Façamos o homem a nossa imagem. Agora, olha que interessante, imagem, né? Eu já até comentei na célula a respeito disso. Eu falei sobre nos tempos antigamente, eles faziam imagens, né, para representar os reis que dominavam a cidade, né? Seja imagem, seja algo que simbolizasse ali, né, aquele povo, né? E para que era construído essas imagens, né? A gente vê a imagem do imperador César, né? Não tem ele, o rosto dele, em vários lugares lá, quando eles iam em cidades, eles faziam aquelas estátuas maravilhosas. Era para falar que aquela cidade, quem dominava era o imperador lá, fulano, né? E era uma forma de demonstrar poder, unir política e cultura devido ao vasto território. Porque o que acontece? Os reis, eles não poderiam estar em todo lugar, né? Então, imagine no Império Romano, na época de Jesus mesmo. Imaginem, o Império era muito grande, né? Roma dominava uma área bem extensa. Então, como que eles faziam para continuar com a cultura, com a religião, com a política daquele povo? Vendo nos dias atuais, a gente pode perceber a Coreia do Norte. Vocês já ouviram falar da Coreia do Norte, sobre as bombas que eles estão fazendo lá, né? Bomba atômica, não sei se já ouviram. Quem ouviu falar? Levanta a mão aí, só para mim saber. Então, se você abrir o país lá, ver as fotos do país, vocês vão ver lá, tem a foto dos imperadores, né? Dos ditadores lá. Então mostra toda a imponência deles. Se você for ver nos palácios que tem lá, você vai ver toda a bandeira do comunismo, né? Vocês vão ver bastante coisas relacionadas a isso. E isso, se você perceber, por que eles fazem isso? Para que as pessoas continuem mantendo e sendo unificadas, né? Que elas continuem unidas com esse propósito deles lá, que é o comunismo, né? Então, a gente pode ver também a questão
Vocês lembram na história de Daniel, que tinha Daniel, tinha aqueles 3 que estavam junto com Daniel, que foram lançados, eu não lembro os nomes direito, mas foram lançados na fornalha ardente, vocês lembram? Por quê? Porque eles não quiseram, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? É que eles tinham outros nomes, né? Misael, eu não lembro o resto. É que esses nomes eram... Não, é que esses nomes foram dados para eles depois, né? Então, eles não adoraram a estátua lá do rei, lá, Nabucodonosor, né? Eles não se prostraram. Então, para vocês verem como era essa questão, né? Os reis colocavam imagens, colocavam estátuas para representar eles, né? E falar que quem dominava aquela região era o rei. E aí que eu entro na história de hoje, que eu quero entrar mais profundo no texto, que é a história de Moisés, né? Eu acho que todo mundo já conhece a história de Moisés aqui, né? Sabe que ele foi separado por Deus, ele foi tirado do rio Nilo, foi separado por Deus para libertar o povo do Egito, né? Então a gente vê toda a trajetória de Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés, né? E a trajetória dele para ele levar o povo à terra prometida, né? Canaã, como Deus havia prometido aos israelitas, né? E toda essa trajetória, Moisés ele abriu o Mar Vermelho, como a gente conhece a história, teve as 10 pragas no Egito, né? Foram coisas são assim, milagres, coisas bem extraordinárias, né? Mas olha que interessante, em Números 20, do 7 ao 13. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Com a vara, jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Agora, olha uma coisa interessante, porque eu nunca tinha prestado atenção nessa parte, né? O que a gente pode perceber aqui? Se a gente ler um pouquinho antes, está falando que o povo, vocês conhecem isso? Eu não sei se todo mundo conhece, mas o povo reclamava demais, né? Reclamava porque tinha tirado do Egito, reclamava porque estava no deserto, reclamava porque não tinha água, reclamava porque não tinha comida. Deus, eles queriam comer carne, Deus mandou as cordonizes, eles queriam comer pão, mandou alimento, né? Deus mandou maná. E Deus operou tantos milagres nesse povo, e mesmo assim esse povo reclamava. Então eu acho que Moisés ficou de saco cheio, né? Mas olhe lá, a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus estava ordenando, né? O que Deus estava falando ali para ele? Para falar com a rocha, não bater, né? Então o povo estava passando sede, né? E Deus, ele queria revelar, presta atenção, ele queria revelar a sua misericórdia, a sua santidade. Mas Moisés, ele desobedeceu, né? Então, como eu falei, Deus pediu para ele falar com a rocha para que saísse água, e ele bateu 2 vezes. E ainda por cima, ele deu uma repreensão no povo lá e ainda chamou o povo de rebelde. Olha lá, né? Ou seja, Moisés, ele não representou a Deus como ele havia pedido. Olha que interessante. Ele não representou Deus como ele havia pedido. E esse é o tema nosso de hoje, né? Você tem representado a Deus como ele pede? Continuando a história,
em Deuteronômio 32, 48 ao 52, diz assim, ó. Coloca aí para mim, Kay. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Ebarim até o monte Nebo e em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Olha que interessante. Arão e Moisés, Deus fala para eles falar com a rocha, por isso, e ele bateu. Então, ó, Arão morreu e não viu a terra prometida. Moisés, ele teve uma trajetória tão legal, né? Você olha, ele fez tantas coisas, tantos milagres operados lá, né? O mar se abriu, fez tanta coisa, e no final ele não entrou na terra, né? Mas olha que interessante, mas Deus explica o porquê. Deus explica o porquê ele não entraria na terra prometida. Ó, aí continuando, 51, diz assim, ó: assim será porque vocês dois, primeiro então, hein, ó, primeiro motivo, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas. Ou seja, Moisés ele não representou Deus como ele havia pedido. Ainda Deus chama ele de infiel. E aí eu fui ver mais a respeito sobre essa questão, né, de ser infiel e tal. E a gente poderia substituir por desleal, desrespeito, né? Eles dois desrespeitaram Deus na presença do povo. Olha que coisa séria. E continuando, ó, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zin, e porque vocês não sustentaram, esse é o segundo motivo. Então, primeiro, eles desrespeitaram, e depois, eles não sustentaram a santidade de Deus no meio dos israelitas, né? Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Olha que interessante, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em representar Deus. A gente, como eu li no começo, a gente está aqui nessa terra para representar Ele, né? A gente está aqui nessa terra, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem dele nessa terra para representar Ele em toda a sua glória, em todo o seu poder, em toda a sua grandeza. E aí por que ele fala muito sobre santidade? Aí eu não entendi. Eu fui começar a entrar mais nesse lado. Mas por que não sustentar a santidade no meio dos israelitas, né? Porque às vezes a gente pensa que santidade sei lá, muitas vezes a primeira coisa que a gente pensa é santidade no relacionamento, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas ter santidade, ó, santificar é tornar... Manda aí para mim. Ó, santificar é tornar santo, tornar digno de adoração e respeito, ato de engrandecer, valorizar, honrar, exaltar, elogiar, elevar. O que a gente aprende com isso? Moisés ele não fez isso. Ele estava lá para representar Deus e ele desrespeitou Deus na frente de todo mundo. Olha que coisa. E por isso ele não entrou na terra prometida, né? Por isso a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que nós fazemos, porque o que acontece? Se a gente não representa Deus como Ele está pedindo, como nós fomos chamados para representar Ele, nós podemos perder muitas coisas, né? E não adianta a gente se arrepender depois. Deus é misericordioso, mas Ele seguiu até o final. Eu creio que Deus é misericordioso, porém eu creio que Deus ele é o mesmo, Ele não mudou. Então a gente pode aprender muito com essa lição, né? Aprender a valorizar a presença dele, a valorizar o nome dele, a não ficar falando o nome dele em vão, né? Eu às vezes tenho que me policiar. Ai meu Deus, ai meu Deus. Gente, a gente não pode tomar o nome dele em vão, né? É sério disso. Os americanos, para vocês terem uma ideia, eles têm uma expressão. A gente às vezes fala, ai minha nossa, né? Eles falam,
my gosh. Se você ver a tradução, né, se eles fossem falar que nem a gente, ai meu Deus, seria my God, né? Então, eles valorizam tanto isso que eles não usam isso, eles não falam my God, eles falam my gosh, é tipo, ai, minha nossa, né, errei, tipo, né? Então, eles valorizam o nome de Deus, é muito interessante. Não é à toa que eles são o primeiro desse mundo, né? Porque é um povo que, apesar de estar na situação que está, eles aprenderam a valorizar o nome de Deus, né? E olha agora, é interessante, em João 17, Jesus, antes dele ser traído, né, ser levado para ser crucificado, Jesus ele faz uma oração, e ele começa fazendo uma oração ao Pai, e logo em sequência ele faz uma oração pelos discípulos dele, e depois logo pelos crentes, né? Na oração que ele fala sobre, na parte que ele está falando sobre a oração pelos discípulos, ele fala assim, ó: eu revelei o teu nome àqueles que no mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Ou seja, olha que interessante primeiro aqui o versículo está falando. Eu revelei o teu nome. Último versículo, quando vai falando sobre na oração dos discípulos, que é o 19, fala assim, ó: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha que interessante, gente. Então, Jesus, ele representou Deus. Ele era Deus, né? Ele representou Deus ali, Deus Pai, e ele se santificou, ele mostrou que é possível a gente fazer isso, né? E quando ele faz, seguindo a sequência aqui, ó, Jesus ora por todos os crentes, que é o verso 26, ele diz assim, ó: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, eu os fiz conhecer o teu nome. Gente, isso foi, na verdade, nem estava na minha sequência, mas eu pus só uma observação, né, com relação a Jesus. Jesus nos mostrou, né? Ele nos mostrou o quê? Que nós temos que revelar, nós temos um propósito, certo? Você foi chamado, e o seu chamado é revelar Jesus. E porém revelar. E por que santificar, né? Por que a gente tem que se santificar, né, gente? Eu não sei se eu pus aqui, peraí. Né? E continuando, antes de eu terminar aqui, antes de eu passar para uma outra etapa, ó, em Mateus 6,9, tem a oração do Pai Nosso, não tem? O que é o primeiro versículo? O que Jesus nos ensina a fazer? Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que significa santificar? É adorar. A gente poderia substituir nessa parte por Pai nosso que estás no céu, adorado seja o teu nome. Ou então, Pai nosso que estás no céu, queremos te representar e revelar para todos ao nosso redor o quão santo tu és. Deus, ele queria revelar a graça dele, a misericórdia dele para os israelitas lá, né? Para o povo de Deus. E Moisés, ele não revelou a misericórdia, ele revelou a ira de Deus. Olha que interessante. A razão da nossa existência é responder o chamado e com muita reverência e obediência representar a Deus e revelar a Ele como Ele deseja. Então, reverência e obediência tem que andar junto. Aí você pode falar assim, né, para mim. Aí eu queria deixar uma pergunta para você. Devemos revelar Jesus e suas boas novas, né? Nós estamos aqui para fazer isso. Como você tem se comportado, né? As pessoas veem em você Jesus? Você tem representado Jesus?
na escola? Vamos lá falar para os estudantes. Você tem representado Jesus na escola? Ou você tem sido um 007? Só você sabe que você é crente. Só você sabe que você é um seguidor de Jesus, mas ninguém mais sabe, né? Quando chega lá os amigos, você está lá na prova, aí chega o seu amigo do lado e fala assim: passa a cola aí para mim. Ou então ele fala, ou você, o que você vai falar para ele? Não, se eu falar para ele, se eu falar que eu não passo, o cara vai falar que eu sou o quê? Aí eu vou lá e passo. Você está representando Deus, você está representando Jesus. Ora, porque é sério, porque as pessoas eles estão nos vendo a todo momento, estão ou não estão? As pessoas estão nos observando, então a gente tem que representar Deus. A professora falou comigo, ela falou para mim me sentar e eu não obedeci, eu xinguei ela. Eu desobedeci e ainda falei palavrão. Como você tem representado Jesus? Lá na faculdade, né? Na faculdade é uma etapa bem complicada, porque lá às vezes tem droga, sexo, né? Muita prostituição. Acontece, né? Não é para ser. O Filho de Deus tem que se santificar, né? Cada dia mais, né? No trabalho, você tem respeitado, né? O teu chefe. Você tem sido um bom exemplo? Ele tem visto Jesus na sua vida? Em casa, a tua esposa vê que você é uma pessoa seguidora de Jesus, o teu marido vê que você segue Jesus, os teus filhos veem que você segue Jesus e que você segue como Jesus, segue de acordo com a vontade dele, você cumpre aquilo que ele quer, a vontade que ele quer, como ele falou para você fazer? Aqui na igreja, você tem respeitado os líderes? Né? Pessoal, um líder chega para você e fala: olha, faz isso aqui para a gente, por favor. E você vai lá, ignora, você não está nem aí. Na célula, poxa vida, na nossa célula, às vezes tem várias oportunidades para a gente servir ao Senhor, mas a gente nunca se interessa, né? A gente falta com respeito, a gente desvaloriza a presença de Deus, né? A gente, às vezes, mesmo uma reunião da célula, ela é um pouco mais informal, né, do que um culto. Todo mundo, às vezes, pode compartilhar aquilo que Deus está falando. Só que você tem valorizado a presença de Deus, você tem valorizado, você tem respeitado, você tem representado para quem vai na célula. Você tem que saber que pessoas vão vir na célula e ela tem que ver Jesus em você. Você tem chamado pessoas. Se Jesus tem sido tão bom para você, você tem chamado e feito a sua parte? No discipulado, né? O pessoal mais da igreja conhece a respeito do discipulado. Você tem sido transparente, você tem tido compromisso, respeito pelo seu líder, que está pagando um preço por você, está dando uma parte da vida dele por você. Você tem valorizado isso? Nós nos santificamos para representar um Deus santo, revelar o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua glória. Olha que interessante, nós nascemos para isso. Muita gente às vezes acha assim, né, que muita gente pensa assim: eu tenho que me santificar para ser salvo, né? Muita gente às vezes pensa isso, mas a gente não tem que se santificar para ser salvo, né? Porque a salvação vem pela graça, né? Ou você acredita que Jesus é o único caminho, que ele morreu por você ou não, né? É mediante graça. Mas sabe por que você deve se santificar? Para que você revele Jesus na sua vida, né? Porque, como eu posso falar de Jesus, como eu posso representar Jesus, sendo que eu não me santifico? E o que é santificar, né? Se santificar, a gente, no caso nosso, né? Se santificar é ser transformado por Deus para viver de maneira que o agrada. Quando alguém se converte, ele é santificado, separado do pecado, para viver
para Deus, né? Então, ou seja, é lógico, a salvação é pela graça, mas se eu sou salvo, eu tenho que começar a minha caminhada em se santificar, que é o quê? É se aproximar do caráter de Deus, né? É ter mais o amor de Deus, é ter mais a presença dEle, o poder dEle sendo manifesto na minha vida. E a gente precisa entender que a santificação, ela só acontece pela ação de Deus, né? A gente não pode se santificar, é Ele que nos santifica, né? O primeiro passo para a santificação é crer em Deus e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, santificar é tornar parecido com Jesus. Olha que interessante. Então, se santificar é se tornar bem parecido com Ele. Conforme a gente se aproxima dEle, a gente começa a ficar mais perto dEle, parecido com Ele. O jeito de falar, o jeito de caminhar, o jeito de abraçar, o amor, é tudo diferente. Agora a questão é, como eu devo me santificar, né? Às vezes a gente pergunta, mas como eu posso fazer para me santificar, né? Seguir esse trajeto. Primeiro, pessoal, é orando, né? Falando com Deus, tendo um tempo com Ele, conversando com Ele, tendo um momento a sós com Ele. Segunda coisa é lendo a Bíblia, né? Porque se a gente não lê a Bíblia, a palavra dele não entra em nosso coração, né? Não penetra dentro do nosso coração. E aí é como, né, aquela sementinha que cai, né, para fora do caminho, cai no espinho, ouve e logo esquece. Indo à igreja, indo à célula, discipulado, né, indo aos cultos. Por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima de pessoas, né, que a gente até comentou hoje na célula, quanto mais a gente se aproxima de pessoas que têm essa paixão por Jesus, que tem esse conhecimento por Jesus, que vive em função de Jesus, você começa a se tornar mais parecido com essa pessoa. Começa a viver do lado de uma pessoa que só fala palavrão, que só mente, você acaba se tornando igual a ela. Você pode falar, eu não fico assim. Começa a ficar só com pessoa assim, que você vai ver como você vai ficar parecido, né? Gente, eu falava muito palavrão, né? Eu lembro que na minha época de escola, eu falava muito palavrão, eu ficava com muita raiva, o pessoal zoava demais, eu mandava o pessoal para aquele lugar, né? Eu falava coisas horríveis. E era toda vez, eu falava mesmo, não estava nem aí. E olha que, assim, sendo cristão, né? E uma vez uma menina chegou assim para mim e falou assim, nossa, você é tão bonito, mas fala tanto palavrão. Gente, caiu minha cara. Eu não sabia onde enfiava minha cara, né? E aí ela falava, fala menos palavrão, né? Aí eu fiquei, nossa, né? Eu não tinha o que falar, né? E depois daquele dia, eu comecei a falar quase nada de palavrão. E ainda quando ela estava do lado, assim, sabe? Eu já respeitava, assim, né? Era aquela coisa, respeito, e nem começava a falar depois. Porque olha o que a pessoa falou para mim, né? E às vezes a gente precisa ter isso, né? Alguém falar e falar assim, enfrentar a gente, confrontar a gente e falar, olha, você está fazendo isso, você precisa melhorar, né? Outra coisa, prestar atenção, né? Então, outra forma de me santificar é prestando atenção em cada área da minha vida. Tem que começar a prestar. A gente somos dotados de inteligência, né? Que Deus nos deu. Se a gente pedir sabedoria para Ele vai nos direcionar. E a gente tem que começar a prestar atenção em cada detalhe da nossa vida, porque, poxa, eu estou errando naquele... Vamos se preocupar em acertar, né? É de pouquinho em pouquinho, né? Que a gente consegue avançar. Então, você tem representado a Deus? Né? Eu queria finalizar já. Você tem representado a Deus? Eu queria concluir. Se Deus falar para você, para falar com a rocha, não bate. Fala com a rocha, né? Se Deus falar para você, faz isso, caminha por esse lado, faz dessa forma, eu estou querendo desse jeito, representa Ele como Ele quer, como Ele deseja.
Nós fomos criados então à imagem de Deus e desafiados a imitar o caráter dele. Representar a Deus significa ter como alvo se santificar, para que possamos, através de nossa vida, revelar Jesus a todos que estão ao nosso redor, representando Ele não como nós queremos, mas sim como Ele quer, né? Então, eu queria fazer um apelo nessa noite. Eu sei que todos aqui estão em busca, né, de se santificar, eu creio nisso. E então o meu apelo não vai ser por isso, mas sim eu quero fazer um apelo eu vou fazer no geral sobre santificação, né? E vou fazer uma oração final, mas eu queria fazer uma oração hoje para você que ainda não aceitou Jesus, né? O que é aceitar Jesus? A gente precisa entender primeiro o que é isso, né? Aceitar Jesus não vai cair nada do céu, uma estrela cadente e, poxa, aceitei Jesus e agora, né? Não é isso. Aceitar Jesus é aceitar Ele como Senhor e Salvador. Salvador é entender que Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele pagou um alto preço na cruz. É entender isso e ter fé e acreditar que Ele morreu por você. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que você aceita e crê que Ele é o seu Salvador, você tem que deixar Ele ser o seu Senhor. Senhor, o que quer dizer ser Senhor? É dono, né? E o dono, ele dirige a sua vida, né? Ele te conduz. E você não vai mais viver de acordo com aquilo que você quer. Você vai viver de acordo com a vontade dele. Porque você nasceu para representar ele. Você nasceu com um propósito, né? Então, esse é um. E o outro, para você que nunca aceitou Jesus e gostaria de estar fazendo essa decisão preciosa. E outra coisa é para você que gostaria de se reconciliar com Deus, né? Aconteceu algumas situações na vida e eu gostaria de me reconciliar com Deus. Então eu peço que você venha aqui na frente. Por quê? Essa decisão, a Bíblia fala que tem que ser pública, né? Uma decisão pública. Não pode ser, eu não posso dar o luxo de você, não, você pode fazer aí onde você está. Tem que ser algo que as pessoas precisam ver você. Você está fazendo a decisão. E eu garanto para você que a melhor decisão da sua vida é servir a Jesus. Então, eu gostaria de dar essa oportunidade. Eu queria que você se levantasse, a gente já vai estar se encerrando. Então, se você gostaria de entregar sua vida para Jesus, venha até aqui à frente, eu vou estar fazendo uma oração com você. Ou se você gostaria de se reconciliar com Ele, você vem aqui na frente também para estar se reconciliando com Ele. Se não tiver, eu vou estar dando a sequência e vou estar fazendo a oração final. Enquanto toca essa música, lembre, você que já cantou ela, né? É bem interessante essa música. E o que ela fala? Fala que você foi criado para louvar a Deus, para exaltar o nome dele, né? E que a cada dia, essa santificação, essa lapidação, para que a gente possa ser transformado por Ele, né? Então agora, com essa palavra que você entendeu hoje, nessa noite, que você aprendeu sobre essa lição de representar a Deus, cante para Ele. E agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse culto abençoado. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. E que a gente possa te representar como o Senhor merece, como o Senhor deseja. Senhor, que a partir de hoje a gente possa representar o teu nome, cumprir a tua vontade. Porque hoje nós entendemos que hoje nós nascemos de novo.
Nós entendemos que quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, quando nós fomos criados com um propósito. E esse propósito é revelar Jesus para todas as nações. Para revelar Jesus nas nossas casas, para as nossas famílias, nas escolas, nas faculdades, no trabalho. Nós entendemos que nós temos que revelar o Teu santo nome, o quão santo Tu és, revelar toda a Tua grandeza, a Tua glória. E Deus, nós queremos Te honrar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos Te fazer um comprometimento nessa noite, de Te representar como o Senhor quer e cumprir o Teu propósito. Nos ensina, Senhor, nos mostra aquilo que nós fomos chamados, Senhor, nos direciona, que nós queremos cumprir e representar o Senhor. Não queremos ser negligentes, não queremos ser desobedientes, Senhor. Não queremos ser desleais, infiéis ao Senhor. Nós queremos fazer da melhor maneira que nós conseguimos ao Senhor. Nos ensina, Senhor, nos capacita, nos santifica, Senhor, para que a gente possa mostrar e revelar o Teu nome de uma forma que possa impactar aquelas pessoas que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude. Cante. Eu preciso mais de Ti, vem encher-me com o Teu Espírito. Já não quero ser igual, hoje eu vivo só pra Ti, me prepara pra Te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar, eu preciso mais de Ti, vem encher-me com o Teu Espírito. Oh, Senhor, vem nesse lugar, vem nos lapidar, Senhor, vem nos transformar. Nós queremos, através da nossa vida, revelar o Senhor. Nós queremos ser a luz onde há trevas. Criado para o Teu louvor, manifestar o Teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o Teu louvor, manifestar o Teu amor. Eis-me aqui. você foi criado, eis-me aqui. Você entende aquilo que você canta? Você está dizendo para Deus, eis-me aqui. Usa a minha vida. Ó Senhor, eu quero te agradecer novamente por esse culto. Cada pessoa aqui, Senhor, que possa estar indo para suas casas. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um essa semana.
e que nós possamos representar o Senhor no lugar que nós estivermos. Senhor, nos ensina, nos capacita e nos mostra a fazer a Tua vontade e os Teus alvos, os Teus objetivos e o Teu chamado para a nossa vida. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá uma palma aí para Jesus, isso aí. Galera, hoje vai ter o nosso cinema, né? Vai ter o nosso cine e vai ser bem legal. Se você quiser sentar aí, pode sentar. Nós vamos ter o filme sobre o Hillsong. Quem conhece o Hillsong? Gente, é muito legal, né? Vai contar a história de como surgiu essa igreja, que hoje nós cantamos várias músicas deles, né? E como eles impactaram o mundo, né? É um filme curtinho, de 50 minutos. Na verdade é um documentário, mas é bem legal. A qualidade do vídeo não está muito legal, porque eu baixei da internet, tá? Peço que vocês não prestem muita atenção nisso, mas vejam e aprendam o que eles fizeram, né? Para que a gente possa aprender mais sobre eles, entender, e que a gente possa aplicar aqui no nosso Difflin, para que a gente possa ganhar essa cidade para Jesus. Amém?